Bom dia, boa tarde, boa noite, ou o horário que você estiver vendo esse vídeo. Que seja bom, que seja maravilhoso, que seja iluminado, que seja abençoado no nome de Jesus. Eu sou o Anderson, canal aleatório de tudo, etc. E eu entrei num pequeno debate em uma das redes vizinhas e eu decidi gravar esse vídeo para ser um pouco mais explicativo e detalhado. Deixando bem claro que eu não estou dando opinião particular, eu estou fundamentado em dados. E eu quero que você deixe seus comentários aí para a gente também esticar esse debate aqui, né? Lembrando que o meu canal ele é democrático, aqui não é delegado, aqui não é juiz, aqui é um cidadão comum, né? Que já foi vítima de praticamente o que você imaginar: discriminação, preconceito, racismo não, porque eu não sou, a minha pele não é tão branca nem tão preta, tanto que eu falo que eu sou branco e preto, eu sou o famoso café com leite, então eu tô neutro, né? Mas tenho esses traços indígenas, mexicano, boliviano, o que você quiser. E cada país que eu vou, às vezes é difícil sair de lá porque não querem me liberar. Pois bem, só para ficar um pouquinho claro para você por que entrou nesse debate, tá bom? Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, tá? E para promover esse vídeo para que ele alcance mais pessoas também, precisa que você comente, compartilhe, curta. Então eu peço essa força para você, beleza? Vamos lá, tema da discussão, né? Recentemente, o técnico de futebol Cuca, ele foi, não vou dizer vítima, tá? Mas ele foi abordado por em torno de 200 mulheres na porta do CCT do Corinthians que queriam o desligamento dele por conta de uma condenação que ele teve há 35 anos atrás por um estupro coletivo, onde estava ele e mais 3 atletas na época do Grêmio, né? E ele foi condenado, foi descoberto recentemente que ele foi condenado, foi puxado. A jornalista Maria Ruiz disse que ele não tinha sido condenado, mas procuraram a fundo e realmente ele foi. Ele foi condenado. Porém, ele não se apresentou, ele não foi preso, ele não foi nada, ele seguiu a vida dele. Continuou, porque até na época ele jogava, eu acho que era pelo Grêmio, e ele era meio que estava começando a carreira dele. Depois a carreira dele alavancou, assim como dos outros atletas também, e depois ele se tornou um dos maiores treinadores do Brasil. Foi campeão, teve grandes sucessos pelo Goiás, pelo São Paulo, pelo Palmeiras, pelo Flamengo, pelo Atlético Mineiro, nem se fala. Foi para a China, trabalhou como comentarista na Globo, né? E fez grandes trabalhos, né? Ele teve também esse protesto pela torcida do Atlético Mineiro, também parte da torcida, mas não teve tanta repercussão como teve no Corinthians, até porque o Corinthians é infinitamente maior do que o Atlético Mineiro. Enfim, é só para você entender onde entrou o debate. E qual que foi a minha colocação ali, né? Ele agora, com muito mais recursos, muito mais grana, argumentos dele. Ele pegou o advogado dele, mandou ir atrás desses casos para entender o que estava acontecendo. Não acredito que ele vá ser preso, né? Até porque para ele ser preso ele teria que ir para outro país, acho que não sei se foi na Itália. A gente tinha que ir para outro país para se apresentar e ser preso lá. Isso não vai acontecer. Você vê que o Robinho foi condenado e não se apresentou. Estão se cogitando a possibilidade de ser preso no Brasil. Não vai ser, né? O Daniel Alves, ele só foi preso porque fizeram uma espécie de armadilha para ele lá na Espanha, né? Usaram argumentos para ele se apresentar na Espanha, falando outras coisas que tinha nada a ver. Ele se apresentou, ficou preso e lá está até hoje. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo também explicando a situação de ambos, tanto do Robinho como do Daniel Alves. Eu acompanho todos esses casos de perto, tá? Eu acompanho todos. Mas no caso do Cuca, ele teve essa condenação e agora o advogado dele está indo atrás para saber o que acontece. Mas o ponto que eu quero chegar é da lacração das pessoas. O rapaz, um tal de Crave, não sei o quê, né, lá, ele pegou e me questionou porque estava dizendo que eu estava defendendo, né, os crimes do Cuca. Não estava. O que eu defendi foi a posição do presidente do Atlético Goianiense. Que o Atlético Goianiense disse as seguintes palavras, abre aspas: as portas do Atlético Goianiense estão abertas para o Cuca, até que seja provado algum crime dele, até que ele está aberto para ele trabalhar. E estou contratando um profissional. As portas do Atlético Goianiense também estão abertas para o atleta Pedrinho, que até então é atleta do São Paulo,
é atleta do São Paulo Futebol Clube, inclusive estava jogando muita bola no São Paulo, né? Estava fazendo muito bem para o time de São Paulo, e ele está em julgamento ainda, o Pedrinho. A suspeita é de que ele violentou a namorada, coisa no gênero, né? Então tá sob suspeita, então ele tá afastado. E agora, só para acrescentar, isso é um bônus, muitos outros atletas estão afastados por conta desse escândalo do futebol do Campeonato Brasileiro do ano passado. Também posso fazer um vídeo se vocês quiserem, falando sobre isso. Muitos atletas não, porque estão envolvidos em casos de apostas, tal, essas coisas todas. Então estão aí, tá. O que acontece? No caso do presidente do Atlético Goianiense, e eu concordo com ele, foi aí onde entrou todo o debate, ele disse o seguinte: se o Cuca cometeu esse crime há 35 anos atrás, isso já teria sido até prescrito pelo tempo, né? Então, ele não está preso, ele está solto, ele é um baita do profissional, e nós precisamos de um profissional para executar atividade aqui no nosso clube. No caso do Pedrinho, ainda está em condenação. Se ele for condenado, ele vai se apresentar para a justiça, se tiver uma condenação de que ele seja preso em regime semi-aberto, ele vai trabalhar e depois vai se apresentar, como aconteceu já com alguns atletas também. Já aconteceu isso com outros atletas de futebol, dele ser condenado e ter um regime semi-aberto. Em parte ele vai lá, trabalha e depois... O que eu quero que as pessoas entendam é que essa diferenciação, uma coisa não anula a outra. O cara, ele é condenado. Vamos falar de atleta de futebol. A carreira de um atleta de futebol, ela começa profissionalmente em torno aí de 15 a 16 anos de idade. Se ele tiver uma baita de uma performance, se ele for muito bom, ela vai se encerrar em torno de 35 a 36 anos de idade. A carreira de um atleta de futebol é curta dentro dos gramados, depois ela vai para o extracampo. Se você tem extraterrestres como o Cristiano Ronaldo, o Messi, entre outros, né? O Zé Roberto, esses caras passam até dos 40. Tá? No outro caso, é uma carreira curta. Então nós estamos falando que, se o cara foi condenado, ele pague o crime dele. Mas o cara tem que trabalhar. O cara tem filhos, o cara tem família, ele precisa trabalhar. Até na cadeia algumas pessoas trabalham. Quantas pessoas estão soltas aí que cometeram grandes crimes? Né? Agora quer dizer que, vamos partir do pressuposto que o Cuca participou do estupro coletivo da menina. Pronto, então concordamos todos aqui, tá? É uma suposição. Que ele estuprou a menina junto com aqueles atletas. Isso, ele era jovem, ele estava começando a carreira e estava com mais 3 pessoas junto, que ninguém fala das 3. Ele participou de vários títulos de vários clubes. Ninguém fala, não vou comemorar esse título porque ele é um estuprador. Não, essas vitórias dele eu não vou comemorar porque ele é um estuprador. Isso não aconteceu. Quando ele estava ganhando título, estava sendo bem sucedido, estava todo mundo aplaudindo. Eu duvido que essas 200 mulheres que foram no CCT do Corinthians protestar contra ele, não comemoraram a classificação dele pela Copa do Brasil. O que eu não gosto é da hipocrisia das pessoas. Quando você faz um casamento, por exemplo, você vê lá o pastor, o padre, quem for, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe. O ser humano se transformou em verdadeiros X-Men, em especial a vampira, que sugam o talento das pessoas, sugam o que tem de bom da pessoa e o que tem de ruim. Né? Não, você pode ganhar título aqui, você pode ser campeão aqui, né? Aí é estuprador, é isso, é aquilo, é aquilo. Então, no bom, tamo junto. No ruim, não tamo mais junto. Então sai pegando o bom de cada pessoa, né? Uma vez eu fiz um vídeo falando sobre isso. As pessoas arrancam tudo que você tem e depois dizem, eu não quero nada com você porque você não tem nada. Ou infeliz foi você que arrancou tudo, desgraça. Uma vez eu fiz um vídeo também falando da Cracolândia, falando daquela galera. Todos aqueles caras que estão lá, eu já fui em vários albergues, já preguei em albergues, já fiz trabalhos em albergues. Conheci muita gente que conviveu nesses lugares, viveu nesses lugares, já fui em orfanatos, já fui em tudo quanto é desses lugares aí. Todas essas pessoas foram sugadas, arrancaram tudo dela. Eu tenho um vídeo falando que o suicídio deveria ser criminalizado, eu sugiro você ver lá. Então, voltando para aquelas mulheres que... Eu duvido que elas não comemoraram. Não, nós não vamos comemorar a classificação do Cuca aqui pelo Corinthians porque ele é um estuprador. Horas, vamos lá. Quem é o novo treinador do Corinthians? Luxemburgo. Luxemburgo teria classificado o Corinthians naquela Copa do Brasil? Não. Eu estou afirmando que não. Por que não? Eu conheço o estilo de trabalho dos dois treinadores, eu conheço o trabalho, eu acompanho muito o Corinthians, mais do que o meu próprio São Paulo. E você vê que o Corinthians teve uma série de 3 jogos com o Luxemburgo ganhando os 3.
O Cuca, ele ganhou aquela classificação graças a um atleta chamado Roger Guedes. Ele foi fundamental. E o Roger Guedes deu tudo que ele tinha naquele jogo porque ele é fã do Cuca. Ele diz que o Cuca é uma espécie de pai dele no futebol. Você percebe, então, aonde eu quero chegar? E para finalizar aqui, muitos, não foram um nem dois, mas muitos casos de estupros, disso ou de aquilo, né, que aconteceram, no final das contas, todo mundo arrebentou o cara. Todo mundo arrebentou o cara. No final das contas, foi ver que o cara não era culpado. E eu não sou machista, não. Pelo contrário, eu sou muito mais feminista do que machista. Se o cara estuprou, o cara tem que ser sim condenado, tem que pagar para a sociedade, tem que pagar, e depois seguir a vida. Essa condenação dele. O Brasil não tem prisão perpétua e não tem pena de morte. Então, se o cara foi condenado a 30 anos, viva 30 anos. Ah, o cara foi condenado a 30 anos, ele tinha 18. Então, 48 anos depois não, 30 anos depois, com 48 anos de idade, ele volta para a sociedade e vai viver a vida. A vida pune, gente, entenda isso. E não é você que tem que punir. Deus, ele fala a sua palavra, minha é a vingança. Vocês viram o caso da Daniela Pérez, que foi morta por o ator, eu esqueci o nome do ator, se você souber, coloca aqui nos comentários. Por ele e pela sua esposa, né? Ele foi condenado, ficou preso alguns anos. Depois desses anos ele se converteu dentro da própria cadeia, saiu da cadeia, viveu uma vida, tal, depois morreu. Então ele pagou a dívida dele com a sociedade. Entendeu? E eu quero ser otimista ao ponto de dizer que ele pagou a sua dívida até com Deus. Isso não vai trazer Daniela Pérez de volta, não vai. Eu era muito fã dessa atriz, eu assistia a novela por causa dela, era uma atriz muito talentosa, muito bonita, né? Foi uma coisa que chocou o Brasil na época, eu fiquei muito mexido na época. E infelizmente, gente, acontece. Você quer perfeição? Seja santo e vá pro céu. Lá você vai ter perfeição. Aqui você vai ter muito pecador ao todo redor. Então, deixa a justiça cumprir o seu papel. Deixa a justiça dos homens e de Deus cumprir o seu papel. Não crie ódio no seu coração condenando pessoas que não é o seu papel. Muita gente condenou o Neymar. Muita gente condenou o Neymar. Por causa do caso da menina que foi lá para Paris. Né? Eu não vi ninguém condenando a menina. Ah, Anderson, mas pô, você coloca no lugar dela. A menina teve a chance de ir lá dar uma birimbada, uma castanhada com o Neymar, um dos maiores jogadores do mundo, o maior jogador do Brasil. E aí ela teve essa chance. Ela foi, se você tivesse essa chance com uma mulher, que foi uma baita atriz, não sei o que lá, você também não faria? Não sei. Não sei. Juro pra vocês que eu não sei. Porque eu não tenho essa dependência sexual que as pessoas têm, essa doença que as pessoas têm, que o mundo virou uma carnificina assustadora. Banalizaram o negócio. Uma coisa que era romantizada agora banalizou. Agora tá tudo liberado, tá tudo tal. O negócio ficou feio, tá nojento. Então eu não sei, não posso falar. Provavelmente não. Juro pra vocês, eu tô falando olhando no seu olho. Eu tenho muito respeito por algumas questões. Eu me privo em muitas questões. Então, ela foi. Direito dela. Ela e ele, direito. Chegou lá, ela fez toda aquela insinuação. E depois o Neymar teve que fazer o giraia pra provar que ele é inocente e provou. E cadê os lacradores que ficaram julgando ele? Teve um caso também de uma menina que era recepcionista, eu acho que foi lá em Santa Catarina. Ela era recepcionista, também colocou no pau o empresário que era dono da boate, e ela colocou ele no pau 6 meses depois, orientada por algumas pessoas. Depois foram buscar a imagem, ela subiu conscientemente pro quarto, fez tudo consentimento e saiu conscientemente do quarto. 6 meses depois ela acusou o cara de estupro. Aí foram procurar a imagem, e viram que o cara não era. Eu sei que tem muitos casos que é verdade. Tem muito homem escroto? Tem. Tem muito cara que não vale nada? Tem, acho que tem. Assim como tem mulheres também. Então, cada caso é um caso. Então, eu não estou aqui para emitir opinião sobre isso, quem está certo e quem está errado. Eu estou dizendo que as pessoas precisam seguir as suas vidas. Não sou eu que vou mandar ninguém para o inferno. O meu papel como ser humano, meu papel como cidadão, meu papel como cristão é mandar as pessoas para o céu. Fez cagada? Fez. Vai lá e se acerta com a família, se acerta com a sociedade, se acerta com a justiça e se acerta com Deus. Eu vou viver a minha vida. Não vai mudar em nada os meus impostos, não vai mudar nada minhas coisas, só vai criar rancor no meu coração se eu ficar toda hora condenando alguém. Esse papel não compete a mim. E nem compete a você. Emitir opinião? Emita, mas não deixe esse ódio entrar no teu coração. Não adianta você ficar falando que odeia A, B ou C e depois falar que ama A, B ou C, não, porque a Bíblia vai dizer que uma árvore não pode jorrar 2 tipos de água. E nenhum, quer dizer, uma fonte. E uma árvore não pode dar 2 tipos de frutos.
Tá bom, gente? Então a ideia é essa, a mensagem é essa. Cultive amor no teu coração. Cuida da sua vida. Viva a sua vida. E cuide para que não caia. Isso é bíblico. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque o erro dele pode não ser o seu, mas o seu pode não ser o dele. Assim como de qualquer outra pessoa, tá bom? Fiquem com Deus. Não esquece que eu amo vocês, tá? Tchau.